Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um dos nossos bate-papos. Hoje nós vamos falar sobre o relacionamento entre pais e filhos. É muito pertinente, né, esse tema, porque a gente acabou de passar pelo Dia das Mães, daqui a pouco a gente tem Dia dos Pais de novo, então é um tema que está sempre em pauta, né? O relacionamento pais e filhos, que pode ser a origem, pode ser a fonte de tantos prazeres e delícias e também de tantos dissabores. Nós vamos falar hoje sobre esse tema, nós vamos nos basear no que traz o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo ele discorre sobre vários assuntos relacionados a essas relações familiares, né? Esses laços de família. Então, o que as instruções dos Espíritos nos dizem é que esses laços de família, eles são de dois tipos, basicamente. Eles são formados por laços de sangue, que são as famílias corporais, e por laços afetivos, que são as famílias espirituais. Esses espíritos, eles se reúnem, né, na matéria e o corpo gera outro corpo, gerando então famílias de laços consanguíneos. Mas nem todas os espíritos dessas famílias encarnadas são afins. A gente vê muitas vezes que existem dissensões, existem desentendimentos entre pais e filhos, irmãos, enfim, existem relações conflituosas nessas famílias. E existem também famílias homogêneas, muito ligadas, muito unidas, muito harmônicas. Existem esses dois tipos de relações, esses dois tipos de laços, eles existem em todas as famílias. Então nós podemos entender que as, as relações nem sempre são fáceis, mas elas são sempre uma oportunidade de criação desses laços afetivos, né? E até de transformação de antigas antipatias em novos afetos. Os espíritos vão migrando de encarnação em encarnação e muitas vezes eles são colocados entre familiares que em outras experiências, né, passadas foram antigos desafetos, foram antipáticos, foram inimigos. E o esquecimento, né, que é dado com a nova encarnação, ele possibilita a criação de laços afetivos novos, né? Lógico que não é uma coisa tão simples e tão fácil, mas é possível. A finalidade é essa. Nesse capítulo também a gente pode encontrar a citação de uma passagem do Evangelho, que é aquela de que Jesus estava numa reunião com muita gente numa casa e gente por lá de fora, gente dentro da casa e ele no meio dando os ensinamentos dele. E então chegam algumas pessoas e dizem: Mestre, estão lá fora sua mãe e seus irmãos, né? Maria e os irmãos de Jesus tinham ido até onde ele estava, porque souberam que ele estava lá e tinha uma multidão de gente, enfim. E aí Jesus aproveita essa oportunidade para dar um ensinamento, né? Como sempre, ele aproveitava todas as oportunidades para ensinar, que é uma coisa também que os pais têm que aproveitar, né? Todas as oportunidades têm que ser aproveitadas para os pais darem os seus ensinamentos, transmitirem seus valores, seus princípios aos filhos. Então Jesus, naquele momento, diz: bom, então
quem são, né, meus irmãos? Quem é minha mãe? Né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele faz essa pergunta, né? E as pessoas que estavam na casa naquele momento até estranham essa pergunta, né? Porque parecia que Jesus não estava valorizando, né, a família dele, o que era um contrassenso, né? Partindo de Jesus não podia ser isso, né? Então ele aproveita e dá um ensinamento de que todos aqueles que fizessem a vontade de Deus poderiam ser chamados de irmãos dele, né? De pais, de irmãos, de mães. Por quê? Porque são pessoas ligadas por afinidades espirituais, né? Pessoas ligadas por princípios, valores, e elas compartilham dessa mesma afinidade. Então, esse ensinamento de Jesus, né, ele mostra, com esse ensinamento, ele mostra que também na família dele, a gente, por algumas obras espíritas, a gente sabe que Jesus tinha irmãos, né, meio-irmãos, por parte de pai. Maria só teve Jesus de filho, mas José era viúvo quando se casou com Maria e já tinha mais 5 filhos. Então, eu queria ler para vocês uma mensagem de Santo Agostinho que resume bem isso que a gente está falando e eu achei muito bonita. Então, eu queria ler porque ela é um pouquinho longa. Ele diz assim: os espíritos que a semelhança dos gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, se procuram para se agruparem como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se em suas peregrinações estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos. Mas, como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles, para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento. Eles causam, por vezes, perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que, a seu turno, poderão salvá-la de outros. Bonito isso, não é? É lindo isso. Então, a gente procurar salvar, procurar ajudar o irmão que Deus coloca junto de nós, nossa família, ou que se agrega à nossa família, é uma grande caridade, né? Então, fica aí a nossa reflexão, tá bom? Para nossa reflexão, esse bate-papo de hoje. Muito obrigado pela atenção e boa tarde a todos.